o que é o autismo. O Hospital Albert Einstein define o transtorno do espectro autista como uma condição neurológica que se manifesta geralmente na infância e pode afetar o desenvolvimento social, comunicativo e comportamental. Ei, pera um pouco. Pra mim, autismo não é simplesmente isso. Ei, mas você nem deixou eu terminar. Por favor, vá logo pra parte que você me chama. Tá bom. Bom, melhor então do que ouvir tudo isso do Google, vamos ouvir de alguém que vive isso na pele. Daniel, o que é o autismo para você? Bom, pra mim, o autismo é uma condição que algumas pessoas podem nascer com, e para a maioria das pessoas, infelizmente, é visto como uma doença. Mas eu não vejo dessa forma. Nós autistas, nós somos pessoas que veem o mundo de maneira diferente, a gente interage com ele de maneira diferente, a gente tem o nosso próprio jeito. E normalmente as pessoas não entendem isso. E isso é um pouco chato. Normalmente, alguns pais, quando recebem essa notícia de que o filho tem ou pode ter o diagnóstico de autismo, ficam desesperados. Mas é questão de entender que o autismo ele é um espectro que pode variar muito. Então, sim, infelizmente, tem casos de crianças que precisam de um apoio o tempo inteiro, mas tem outras que não. Pessoas conseguem levar a vida normalmente, como eu fiz muitos anos, antes dos meus pais me contarem isso. Então, é isso. É uma coisa que pode acontecer, é normal, é natural, e isso não define as pessoas. É engraçado como alguns pais, às vezes, têm umas reações muito diferentes. Alguns ficam completamente desesperados, achando que meu filho vai ser completamente dependente de mim e tal, que pode não acontecer. E alguns, normalmente, quando recebem o diagnóstico de superdotação, que também está no espectro, e muita gente não sabe, eles ficam naquela paranoia de, caraca, meu filho vai ser um gênio, nossa, e não tem nada a ver. Eles acabam ignorando os outros aspectos que podem atrapalhar isso, e só focam na parte do gênio. Isso pode atrapalhar bastante. Uma vez eu tive experiência conversando com uma mãe que estava falando das dificuldades do filho e tal, numa conversa, e o garoto apresentou algumas características, e a gente pôs na conversa essa questão de fazer os testes, de ir atrás do diagnóstico, que até podia não acontecer nada. Mas quando a gente colocou isso na conversa, a postura da mãe ficou muito defensiva, negando, e não sei o que, é só uma fase. Pode até ser, ou pode não ser. O problema é que o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor. E às vezes você pode estar negando um apoio melhor para o seu filho, nessa questão de você querer negar a todo custo que ele tem alguma coisa. E também teve o caso com um superdotado, que, o cara era um gênio. Sabia falar de qualquer assunto, desenvolvia bem. Ele passou com notas altas em vários concursos, mas ele não conseguia trabalhar, porque ele não conseguia sair de casa, não conseguia interagir muito bem com as pessoas. Então, é um assunto complexo, não é muito simples, mas as pessoas, infelizmente, complicam mais do que deviam. E isso atrapalha bastante. Quando que você recebeu o seu diagnóstico? E ele mudou alguma coisa na sua vida? Bom, meus pais já tiveram esse diagnóstico quando eu era mais novo, bem mais novo. Meu pai foi o primeiro a começar a perceber. E aí ele conversando com a minha mãe, tudo. A gente fez o exame, eu não sabia o que era na época. E eles receberam o diagnóstico. Então, a escola também recomendou uma psicóloga que eu fosse e tal. Inclusive, me consulto com ela até hoje, desde pequeno. E eu recebi a notícia, eu já era mais velho, mas era mais ou menos para os 16 anos. E, assim, para mim foi a resposta para algumas perguntas que eu fazia sobre mim mesmo. Até porque na escola eu sempre fui meio que o esquisito da turma. Nada muito ruim, mas eu era diferente. E isso me deu algumas respostas do porquê isso, porquê aquilo, quando era mais novo. E foi um baque, eu não vou mentir. Não foi muito fácil eu receber essa notícia. Mas com o tempo eu fui me acostumando. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, então as piadas, poder brincar
comigo mesmo, isso me ajudou bastante. E também o apoio da família, dos meus amigos, foram muito acolhedores comigo. Meus amigos que eu fiz meus últimos 3 anos de escola, eles me acolheram muito bem, isso também me ajudou muito. E como que foi para descobrir? Você fez vários testes, como que foi isso? Então, como eu disse, meu pai ele foi o primeiro a perceber alguns traços, e também na escola eu não era a criança mais normal, que é até comum, na infância principalmente. E aí a escola, como tinha recomendado a psicóloga, e meus pais também já estavam começando a notar essas coisas, a psicóloga fez um teste comigo, e foram muitas consultas, principalmente no começo, e ela que deu o resultado. Ela que me deu o diagnóstico. Uhum. Bom, você me falou que quando voltou à faculdade para presencial, foi um pouco mais difícil. Por quê? Você sabe me explicar? Bom, quando eu comecei a faculdade, eu entrei no período online, porque eu estava na pandemia, e estava tudo certo, porque eu estava dentro de casa, onde é o meu local seguro, e estava tendo as aulas online ali só, então não precisava me expor tanto. Eu sempre fui muito tímido, então tirando as apresentações de trabalho, era muito tranquilo. Só que quando começou as aulas presenciais, aí foi complicado, porque eu não sou muito de mudar a minha rotina. Para mim essa sempre foi uma parte muito complicada. E começar a faculdade é mudança constante de rotina, justamente por causa de aulas. Então, cada aula vai ser um horário, isso vai mudar de acordo com o seu período. Então, essa série de mudanças que acontecem o tempo inteiro na faculdade foi bem complicado no começo. E também a timidez, precisar falar com os outros, me comunicar mais, isso me barrou um pouco. Então, acabou que nos primeiros períodos presenciais foram bem complicados e eu acabei repetindo algumas matérias, mas com o tempo acabou melhorando. Demorou um pouco, mas eu me acostumei com tudo. Então, no geral, agora é uma experiência que está sendo boa para mim, para eu poder me acostumar mais e conseguir me soltar mais em público. Então, não foi uma experiência que no começo foi complicada, mas não foi de todo mal. E você acha que teve algum professor, alguém que te ajudou, não sei, ajudou a deixar mais fácil o processo da faculdade? Bom, então, alguns professores com que eu tive aula, eu acabei comentando sobre minha condição e foi até que super tranquilo. Quando eu tive uma aula com o professor Murá, ele falou de um jeito que, assim, ele não me deu nenhum tratamento especial ou coisa do tipo, mas ele conseguiu me informar sobre onde eu podia achar ajuda, o que eu podia fazer, me acalmou sobre minha preocupação com isso na matéria. Eu tirava dúvidas com ele, perguntava às vezes se eu podia gravar o áudio da aula para poder usar em casa por causa do meu problema de atenção. Ele foi super tranquilo, aceitou tudo. Então, um professor que me ajudou bastante. Ele conseguiu me passar uma visão de alguém que realmente estava preparado para esse tipo de situação. Meu nome é Eduardo Murá, eu sou professor da UF há 15 anos, eu sou professor universitário há quase 30, 20 e tantos anos, e consultor do mercado também. Estou na UF há 15 anos, me formei por aqui, e hoje, além de dar algumas disciplinas de redação publicitária, comunicação organizacional, crise interna, eu coordeno a graduação de publicidade. O vice é o Ortiz, eu sou o coordenador. A gente está aqui na UF tentando fazer um trabalho que faça sentido para vocês. Mas, em gerais é isso. Depois, se você quiser perguntar alguma coisa adicional, outras formações, outras atividades, a gente conta. Tudo certo. Então, para a gente começar, eu gostaria de saber se você teve outros alunos que estão no espectro como eu. Olha só, eu trabalhei em muitas universidades na minha vida, né? Públicas e privadas. Topo de cadeia, premium e base da pirâmide. Então, sim, eu tive alguns outros alunos que não só especificamente no espectro autista, mas com TDAH, tendo passado por burnout e com várias outras possibilidades aí. A gente, infelizmente, não é
formado para ser professor no mestrado e doutorado, não tem disciplinas específicas que digam como lidar com essas situações. Até mesmo, a expressão correta é pessoas que não são neurotípicas. Qual é a expressão usar? A gente não tem esse tipo de coisa. Mas a gente vai aprendendo que o interesse é sobre o outro, né? O fazer do professor é desenvolver o outro na interação. A gente vai buscando informação. Então, sim, já tive outras pessoas e com posições, especificamente no autismo, no espectro, bem distintas da sua. A atitude que você teve de me tranquilizar com a matéria, porque eu estava preocupado de não entender e não conseguir progredir muito bem, e ainda me dar dicas de onde eu podia buscar mais ajuda, para mim foi algo que fez muita diferença, mesmo que seja algo tão simples. Olha só, eu talvez tenha sugestão para 3 perfis de pessoas, mas só sugestões. Para as pessoas que têm uma demanda, seja ela qual for específica, e pode não ter a ver com saúde em si, pode ser estou trabalhando demais porque aconteceu um problema familiar e meus pais não estão ganhando dinheiro, eu estou tendo que trabalhar o triplo e vou ter que fazer a faculdade mais tempo. Não interessa o que é o tema, tá bom? São contextos, são situações que você está vivendo e ou características suas. Eu não posso chegar para o Daniel ou para o Antônio e dizer que ele é mais ou menos porque ele tem a baixa visão, ou porque é negro, ou porque é branco, ou porque tem olhos verdes ou humor. Essas são características do indivíduo. Então, para quem tem essas características, tem potências nessas características, isso que é o mais legal. É comum as pessoas olharem para o espectro autista, por exemplo, ou para o TDAH, ou para qualquer outra dimensão, e a gente vê as ausências. Eu fiz um trabalho no último tempo com o pessoal do Observatório de Favelas e o pessoal do Instituto João Maria Aleixo, ali na Maré. E uma coisa que nos incomodava é que toda vez que as pessoas falam, mesmo pesquisadores falam sobre favelas, comunidades, sobre esses grupos, falam pela ausência, pelo que falta, pelo que tem de menos, e não por suas potências, não por suas características positivas, não o que existe de rico naquele espaço. Não é para você maquiar e não entender que tem uma demanda de presença do Estado para ter uma infraestrutura X, ou de segurança de escola, seja o que for, não é isso. Mas eu não posso... Tem uma música do MC que é interessante, uma menina que tem muita coisa no gênero assim. Eu não posso caracterizar você só por aquilo que você é diferente. Será que eu sou só uma pessoa que é careca? Será que eu sou só uma pessoa que usa óculos? Sou só uma pessoa que está acima do peso? É isso que me caracteriza? Então, para as pessoas que têm alguma demanda específica, não terem vergonha do que são, como estão naquele momento. E se apropriar de suas características, competências e exigir seus direitos. Não obrigatoriamente direito legal, um direito humano social. De existirem, de não estarem na sombra daquilo, de terem o suporte necessário. Isso pode ser feito de maneira gentil ou não gentil, mas quanto mais você se apropriar de suas características, de suas potências, melhor. Tá? É direito, não pode ser visto de outra maneira. Para quem é professor, cara, cada aluno é único. A gente não vai conseguir entender todos os alunos, é virtualmente impossível. E eu já cheguei a ter 600 alunos no mesmo semestre. Não lembro 600 alunos, não lembro mesmo. Mas toda vez que eu estou interagindo com vocês, eu tento estar olhando vocês, interagindo com vocês. Vocês devem ter visto em sala de aula a situação de alguém terminou a aula e eu falo, chega aqui. Tá tudo bem contigo? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Tá precisando de alguma coisa? Porque a pessoa agiu de maneira distinta dos outros dias, porque eu estou olhando as pessoas. Não pode ser um monólogo. É uma troca, uma relação que está se dando. E esse é o problema que eu digo para esse cara, é uma relação. Se vocês querem se respeitar, você tem que respeitar. Se vocês querem ter uma condição, é troca, não tem outra coisa. Então acho que quanto mais os professores entenderem que os alunos não são eles quando estudaram, que é um outro conjunto de pessoas, aquele coletivo, daquele microcosmos que se formou naquela turma, precisa ser mapeado e entendido, mais fácil vai ser de achar alternativas. E outra, eu não preciso estar isolado. Tive uma dificuldade, seja qual for. Morar, se tiver alguma coisa do gênero, sabe quem que resolve isso? Eu posso considerar também, vamos procurar junto. Vamos perguntar pro Fábio, vamos perguntar pro Ortiz, vamos perguntar pro Nélio. Vamos lá na Proaz saber. Não é vergonha dizer que não sabe. A gente nunca sabe tudo, graças a Deus, senão pode deitar e morrer, que já foi, né? Já sei tudo, já fiz tudo. E procurar excelência é isso, né? É desapegar do que eu fiz direito e fazer melhor da próxima vez, ou fazer diferente pelo menos.
E se errar, ok, errei. Como é que eu faço? Acho que a gente, como professor, precisa sempre que possível desapegar das verdades, né? Você é desapegado dos seus valores, não é isso? Desapegar das verdades que deu certo antes e repensar para aquele novo grupo. O que eu posso fazer que faz sentido? O que eu posso modificar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Como é que eu dialogo com o próprio aluno para dizer, cara, faz sentido para vocês esse caminho ou não faz sentido? A gente tem essa meta, tem esse objetivo. Então, acho que se permitir ter dúvida e procurar como se aprimorar constantemente, mesmo que você seja a melhor professora daquela instituição ou do mundo, sempre vai ter uma maneira melhor de fazer, porque as pessoas que estão do outro lado são diferentes sempre. Eu acho que tem uma outra coisa para quem é pai e mãe de pessoas que têm alguma necessidade específica. Tem um desenho da Pixar que é Flow. É um pai com seu filho pequeno, né? Tem alguns desenhos muito legais nesse sentido. E que o menino flutua. E ele, no primeiro momento, ele tem muita vergonha do filho. O filho é diferente das outras crianças. Ele tenta esconder, amarrar e a criança vai ficando triste, cinza. Até que ele entende, não, o filho dele é daquele jeito. É uma outra pessoa. E é maravilhoso o jeito que é. E a coisa se transforma. Tantos outros no gênero. A gente idealiza a filha. A filha é um outro indivíduo, não somos nós. Não é um espelho meu, não é um clone meu. Não é um projeto meu, é uma outra pessoa. Isso tem características? Vamos lidar com essas características. Não é simples, é fácil falar, é difícil fazer. Pra caramba. Mas, cara, tem que ter orgulho daquela pessoa e estar junto com ela. E reaprender. E pegar o seu sonho, colocar na gaveta e entender como é que é aquela pessoa. É difícil pra caramba, cara. Não é simples. Mas será que tem outro caminho? Não sei. Se tiver, alguém pode me apresentar. Eu não conheço. Acho que tem aí esses elementos, porque se lá na infância a criança é vista com potência, como sendo um indivíduo pleno, mesmo que tenha dificuldade, vai ter dificuldade, a sociedade não vai ser simples, não vai se abrir como um mundo, não é a cor-de-rosa, mas talvez tenha uma estrutura emocional interna melhor para lidar com essas situações e talvez sofra menos no processo. Porque a gente não consegue mudar o outro, você consegue mudar a gente. Então se a gente ajuda, se a pessoa está mais inteira, quando os problemas acontecerem, talvez ela consiga lidar um pouco melhor. Não tem garantia, é pessoa, é gente, mas talvez ajude um pouquinho nesse processo, entendeu? Uma pesquisa do INEP indica que temos aproximadamente 6 mil alunos autodeclarados dentro do espectro autista no ensino superior. Esse número representa menos de 2% da população dentro do espectro autista. Você tem alguma experiência na escola ou na faculdade que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma história, alguma coisa? Tenho. Então, na escola, foi na minha segunda escola, aconteceu uma situação que minha mãe tinha ido à escola resolver coisa de documentação e tal, e apresentou laudos, exames meus, e uma professora, se não me engano, uma professora de português, ela com tudo na frente dela ali, ela simplesmente se recusava a acreditar. Chamou minha mãe de mentirosa, esse tipo de coisa. Ela conta isso com um pouquinho de raiva, não vou julgar ela, mas isso foi uma coisa que eu achei bem chato, porque não tinha motivo. Tava tudo na frente dela, tudo comprovado, tudo certinho, mas ela se recusava a acreditar, segundo ela, porque eu não tinha demonstrado muita dificuldade na matéria dela. Mas ficou aquela situação bem chata. E eu fiquei sabendo também, quando você foi para São Paulo, teve uma situação no metrô. Você quer me falar um pouquinho sobre essa situação? Sim, então, quando eu fui para São Paulo, aconteceu que quando eu fui entrar no metrô, eu não deveria pagar, por direito. Só que eu não estava com cordão na hora e eles não me deixaram entrar. Mesmo que eu tenha na identidade, tudo certinho, identificado que eu tô no espectro. Mas mesmo vocês não deixaram entrar só porque eu não tava com cordão. Mesmo um documento oficial ali comprovando que eu tinha. Isso foi bem complicado. E aí você teve que pagar? Sim, eu tive que pagar, não deixaram de jeito nenhum. Uma mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas é que elas parassem de nos ver como pessoas doentes e incapazes. Nós não somos assim. Nós temos a capacidade de conseguir viver normalmente como qualquer um.
Nós só vemos o mundo de uma forma diferente. Então, eu gostaria muito que as pessoas acabassem com esses olhares de preconceito. 1, 2, 3 e... tá gravando. Vamos lá. E aí, professor, tudo bem? Olá. Estamos aqui num sábado gravando mais um dia na UF, você acredita? Olha que maravilha. A UF, assim, ó, completamente vazia, macabra. Mas faz parte, né? Não tem muito pra onde correr. Mas espero que o vídeo tenha ficado bom, espero que você tenha gostado. E é isso, vai pro making off no final. Exatamente. Beijo, professor. Valeu! Professor, olha só, muito mosquito. Caraca! Olha isso aqui. Olha a nossa situação, tanto que vou botar Não o é? negócio na perna. A O boca Daniel ainda bem que tá ali de boa, então, por favor. Mas tem mosquito na cabeça dele também, professor. Tem um monte, por favor, dê minimamente um 10 ou uma nota boa pra gente passar com CR alto. É isso. Valeu, Adilson. Dá um tchau pra Adilson. Aonde? Na Casa Rosa. Aí, professor. Festa? Olha aqui. Olha esse esforço, professor. Aí, ó. Mas aí, Ó. vida de filmmaker é assim. Não sei o que, né? Tô carregando de coisa.